TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Nós estamos ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho, porque em instantes tem início a reunião ordinária de número 66. Mas antes, eu quero te convidar para conferir a pauta dos trabalhos desta noite. O item 1 da pauta é a primeira discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que revoga dispositivos da Lei 13.104 de 2007, que trata de procedimento e processo administrativo tributário municipal. A proposta revoga 2 artigos da Lei de 2007 que apresentam duplicidade em relação aos artigos da nova lei mais atualizada de 2024. De acordo com o Executivo, a proposta tem o objetivo de dar mais segurança jurídica ao contribuinte e à administração. O item 2 é o projeto de autoria do vereador Edivaldo Cabello, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a José Lafani Júnior. Nascido em São Paulo, o homenageado veio para Campinas com a família em 1980. Formou-se em Direito pela Unip aos 21 anos e ingressou na carreira de investigador da Polícia Civil. Atualmente, é investigador-chefe do 10º Distrito Policial de Campinas. Na sequência, será analisado um outro projeto também de autoria do vereador Edivaldo Cabello. Este concede o diploma de honra ao mérito à Rádio Ponte News. A Web Rádio está completando uma década de existência. Ela foi fundada em janeiro de 2014 por uma equipe de profissionais de comunicação e tem o objetivo de ser um meio de ligação entre a Ponte Preta e a torcida alvinegra. O item 4 é a primeira discussão do projeto de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que estabelece procedimento de notificação compulsória dos casos de intoxicação por metanol atendidos em estabelecimentos de saúde públicos e privados em Campinas. De acordo com a proposta, a notificação terá que ser feita à Secretaria Municipal de Saúde pelo profissional de saúde ou responsável pelo atendimento do serviço social que prestar o primeiro atendimento ao paciente em até 24 horas. A Secretaria deverá acionar imediatamente autoridades policiais competentes para a abertura de investigação e a apuração da responsabilidade dos ocorridos. E, por fim, será analisado o projeto do ex-vereador professor Alberto, que concede o título de cidadã campineira a Regina Elizabeth de Araújo Guimarães. A homenageada chegou a Campinas em 1984, a partir de uma parceria com a Associação Beneficente Evangélica para Menores. Ela conseguiu implantar o ensino bíblico nas escolas públicas de Campinas com a adoção do programa A Bíblia para Crianças. Em 2021 e 2022, idealizou o projeto em 170 igrejas da Assembleia de Deus em Campinas, com uma campanha que entrega lenços femininos a hospitais e entidades de apoio a pacientes com câncer. Você conferiu a pauta dos trabalhos da reunião ordinária de número 66, que começa em instantes. Os vereadores já estão chegando no plenário e você, claro, acompanhando, você pode acessar o site da Câmara Municipal de Campinas também para acompanhar os projetos que serão analisados e votados na noite de hoje na íntegra. Então, em instantes para você, reunião ordinária de número 66. Boa noite. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças para início dos trabalhos.
Peço ao primeiro secretário, o vereador Rodrigo da Farmadic, que informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente Luiz Rossini, temos até o presente 12 vereadores no plenário. Com 12 vereadores presentes, a quórum declara aberta a ordem do dia. Eu convido o vereador Carlinhos Camelô para ocupar a segunda secretaria, por favor. Pela ordem, vereadora. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereadora. Gostaria de solicitar um minuto de silêncio à Anunciação Marquesa dos Santos Almeida, a dona Marquesa, que deixou um legado de luta, transformações e, principalmente, muita dignidade. Uma guerreira, lutadora, liderança das trabalhadoras domésticas, que acabou deixando o esposo, João Cícero, e o filho, Samora, também conhecido como Muca, que a Marquesa vai deixar muita saudade na luta do movimento negro, ainda mais esse mês de novembro. Muitíssimo obrigada. Registrado, vereadora. Vereadora Mariana Conte. Presidente, eu gostaria de consignar um minuto de silêncio em memória de Josefa Benedita Madalena da Rocha, que é mãe de um ativista, lutador, do carteiro dos Correios, que é o Negão Santa Bárbara. Então, queria deixar essa homenagem em nome da mãe do Negão Santa Bárbara e gostaria de tomar licença para falar um pouco o que ele me mandou sobre ela, né? Viúva com 38 anos, mãe de 6 filhos, criou sozinha, trabalhando como servente escolar, 20 anos servidora pública estadual. Quem conheceu e conviveu com ela, um ser iluminado que jamais será esquecida. Então, deixo aqui a minha homenagem e os meus sentimentos para a família e para o próprio Negão. Registrado, vereadora. Vereadora Guida Calisto. Presidente, também reforçando aí o pedido da vereadora Paulo Miguel, solicitando um minuto de silêncio em virtude do falecimento da Marquesa. A vereadora já falou muito sobre a atuação da Marquesa, mas eu gostaria de citar também que a Marquesa foi uma grande incentivadora da Casa de Cultura do Parque Itajaí, né? Então, a Marquesa vivia lá há muito tempo e ela participava da formação e do fortalecimento desse espaço de cultura. Então, gostaria de pedir um minuto de silêncio à Marquesa. Mas eu também gostaria de solicitar um minuto de silêncio em virtude do falecimento da mãe da Camila, que é uma professora da rede municipal. O nome dela era Neuza Maria Jordão Martinez. A Camila Jordão, que é sua filha, é uma professora da rede, uma pessoa super dedicada à educação e também à causa animal. Então, eu acredito muito que a senhora Neuza Maria Jordão Martinez, que faleceu, que foi sepultada no dia de ontem, deu uma boa educação para sua filha, principalmente com relação à questão da educação e à questão ambiental. Obrigada. Registrado. Vereador Senhor Rubens presidente, nesse mesmo sentido, fazer referência à consignação a Sebastião Bento, o nosso carinhoso Tiãozinho, uma referência na nossa região. Ele gostava muito do esporte e, desde o meado das décadas de 70, ele sempre foi referência para a gente. E nós perdemos o Tiãozinho no dia de ontem e foi o seu enterro na tarde de hoje, às 13 horas. Registrado, portanto, então a Câmara concede um minuto de silêncio em memória da dona Marquesa, da senhora Josefa, da senhora Neuza e do seu Sebastião, o Tiãozinho, a pedido dos vereadores. Obrigado. Item 1,
Leitura das correspondências recebidas e das proposições apresentadas à Casa. Senhor presidente, temos 9 correspondências recebidas, 160 indicações encaminhadas ao Executivo, 52 requerimentos e 11 projetos. E tem 2, leitura de informações ou resposta às proposições submetidas à deliberação do plenário. Não há, senhor presidente. Eu quero aproveitar para registrar e agradecer a presença do Benê, presidente do Centro Cultural Luiz Braille, Fernando Canto, sua diretoria, seus funcionários, que estão aqui na casa hoje para o lançamento oficial do programa Câmara Braille. A partir da reunião de hoje, todas as sessões da Câmara Municipal de Campinas serão também divulgadas em Braille nessa parceria da Câmara com o Centro Cultural Luiz Braille. E é uma forma de você garantir também que os cegos possam acompanhar e ter acesso à pauta e conhecer os projetos que são debatidos, aprovados nessa Câmara. Complementarmente, além desse material que será disponibilizado e ficará na recepção da Câmara nos dias de sessão, o Instituto também possui um aplicativo que chama Talkback, que permite, que será distribuído para os membros, para os cegos do grupo, né, ligados ao Centro Cultural Luiz Braille, que podem também depois transformar a pauta em áudio, né, para que possam ouvir e também saber o que a Câmara está debatendo, divulgando. É uma forma também de estimular a participação, o reconhecimento do direito à cidadania dessa população, né, que pode contribuir sugerindo, acompanhando, criticando as ações que a Câmara desenvolve. É mais uma ação da Câmara no sentido de se tornar cada vez mais inclusiva. Então, aqui, em nome de todos os vereadores, dos funcionários da Câmara, nossos agradecimentos ao Centro Cultural Luiz Braille por essa parceria e por essa iniciativa. Sejam bem-vindos e acompanhem a sessão, que aqui é a Casa do Povo, é a casa dos senhores também. Muito obrigado. É importante também, antes de abrir o pequeno expediente, nós devemos manter a informação de que já foi lido no expediente da 57ª reunião ordinária, realizada em 30 de setembro, e mantido na pauta para conhecimento dos vereadores e da população, nos termos do artigo 195 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas, o projeto de lei número 227/24, processo 242071, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o orçamento-programa do município de Campinas para o exercício de 2025. No item 3, comunicado dos senhores vereadores, eu pergunto ao segundo secretário ad hoc, vereador Carlinhos Camelô, se há vereadores inscritos no pequeno expediente. Boa noite a todos. Assim, senhor presidente, o primeiro vereador inscrito é o vereador Paulo Búfalo. O vereador Paulo Búfalo tem a palavra por até 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pela TV Câmara ou aqui no plenário, boa noite. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, primeiro exaltar e cumprimentar os organizadores, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, que mais uma vez acertam no tema da redação. Ao longo da história, né, os temas propostos, eles sempre tiveram um olhar atento para os desafios da sociedade brasileira, a concentração de renda, a questão da inclusão da pessoa com deficiência, as questões que dizem respeito à dignidade humana, ao reconhecimento das questões que envolvem o trabalho, a violência contra a mulher e, dessa vez, os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Eu já tive a oportunidade de ser relator de uma comissão de estudos nessa casa,
depois acompanhei também, por algumas vezes, os projetos junto à ETEC Bento Quirino, onde sou professor, em particular da Lei 10.639, de 2003, que estabeleceu a obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira no currículo. E tanto no desenvolvimento desse projeto na escola, como tendo sido relator nessa casa, nós percebemos a complexidade desse tema, partindo da própria questão cultural, da história, que não deve ser tratada só no campo das disciplinas de humanas, inclusive, porque há uma contribuição que vai muito além na arquitetura, nas técnicas. Destaco aqui, por exemplo, a minha área de atuação. Eu sou um engenheiro mecânico com especialidade ali na soldagem de chapas finas, né? E ao longo do meu período de estudo nessas áreas, nunca tinha tido acesso a uma literatura que não fosse uma literatura remetendo aos conhecimentos dos europeus, né? E só mais recentemente, há 5 ou 6 anos atrás, é que nós começamos a trabalhar com literaturas que remetem ali à transformação do aço, do ferro, pelos ferreiros africanos, sobretudo porque, além de ferreiros, eles eram griots também. Então, a forma de transferir esse conhecimento. Hoje a gente tem procurado introduzir, então, essas teorias, mesmo nas disciplinas do campo técnico, para estudo dos alunos e formação dos alunos no campo técnico e tecnológico, no processo de construção do conhecimento. Outro tema que eu quero trazer a essa tribuna, né, é de que as ocorrências pelo mundo afora, né, dos eventos climáticos extremos, agora atingindo a Espanha, nos leva aqui a manifestar solidariedade, né, às vítimas dessa situação, mas também voltar a salientar a necessidade dos governos locais olharem para essa situação global e pensarem saídas locais. Por isso, eu quero lembrar que tramita na casa um projeto de minha autoria, depois de ter ouvido ambientalistas, pesquisadores e a população acometida por enchentes aqui na cidade de Campinas, né, e olhando para as ações do próprio governo municipal, que propõe grandes obras para enfrentar essa realidade, nós propusemos aqui a adoção do conceito de cidade esponja, seja na política urbana, seja no cuidado com o meio ambiente. A ideia é reduzir a impermeabilização do solo, lançar mão de jardins de chuva em praças, em áreas públicas, permitindo que uma parte do volume desse aguaceiro, das chuvaradas, sejam absorvidas pelo solo, tanto beneficiando o cuidado e o tratamento, a filtração dessa água, como também absorvendo, evitando que ela seja drenada muito rapidamente e os fundos de vale acabem alagando. Por isso, o projeto tramita na casa. Eu quero pedir, inclusive, à Comissão de Constituição e Legalidade, a Comissão de Meio Ambiente, que possa apreciar com muito carinho esse projeto, porque o projeto é bom, é utilizado internacionalmente e é uma boa saída para os governos locais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu convido o vereador Carlinhos Camelô para assumir a presidência por um instante. Pergunto ao segundo secretário, Divaldo Cabelo, qual o próximo vereador inscrito? Senhor presidente, o próximo vereador é a vereadora Guida Calisto. Vereadora Guida Calisto tem a tribuna por 5 minutos. Obrigada, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, ao público aqui presente, quem acompanha pelos canais de comunicação.
e também uma boa noite aos servidores dessa casa. Assim como o vereador Paulo Búfalo, eu quero parabenizar os organizadores do Enem, da prova do Enem, do Exame Nacional, que trouxe o tema da redação de ontem, Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Esse é um tema muito caro para nós. Dizer que trazer um tema como esse, ele nos remete a debater o quanto os municípios no Brasil ainda não têm garantido a execução de uma lei federal que é avançar na educação antirracista no currículo escolar. Aqui na cidade de Campinas, esse ano, a Secretaria Municipal colocou esse tema como sendo o tema central, mas ainda a gente verifica muita dificuldade, principalmente dos educadores, de poder pautar esse tema na sua totalidade. Nós não queremos que esse tema, que a pauta da educação antirracista, só venha estar localizada nas áreas humanas. A gente tem que ver ela ser representada em todo o currículo escolar. Quero parabenizar o Enem, eu acho que foi valoroso, foi muito oportuno, inclusive para a gente debater a pauta da dicotomia cultural, né? O que é cultura para rico, o que é cultura para pobre. Quando a gente também fala sobre a cultura, valoriza a cultura e a história e toda a herança africana, que foi extremamente importante para a formação do Estado brasileiro. Bom, mas eu quero falar também, senhor presidente, sobre a pauta do fechamento de salas de aulas aqui no nosso município. Para quem não está sabendo, a Secretaria Municipal de Educação está apresentando está atuando numa forma que ela chama com um nome bonito, que é reorganização de salas de aula. Mas, na verdade, o que nós estamos presenciando é um desmonte, mais uma vez, um desmonte, um ataque a retiradas de salas públicas do município de Campinas. Então, o que nós estamos vendo são salas de aula na educação infantil que serão fechadas, né, e que vão ser entregue a entidades privatizadas, terceirizadas, como o Espaço do Amanhã, que não é gestão pública direta, e também a gente vê no próprio ensino fundamental escolas que fecharão salas e que os alunos deverão ir para o Estado, né, para a rede estadual de ensino. Todo mundo sabe a dificuldade que a rede estadual tem enfrentado, e principalmente agora, nesses últimos dias, como hoje, que nós estamos presenciando aí esse processo de privatização que o governador do Estado está tocando aí com relação à educação no Estado. Então, Campinas está sendo parceira nisso. Inclusive, está fechando sala de entrada. Para quem não sabe o que é isso, fechando sala de primeiro ano. Sala que vai ali receber alunos para alfabetização. É isso que está acontecendo em Campinas. E aí a gente quer dialogar bastante com os educadores, e muitas vezes os gestores, os diretores, que acabam caindo numa conversa, numa falácia, porque eles não conseguem comunicar a tempo a comunidade escolar, não comunicam a equipe de profissionais, os professores, né, os educadores, as famílias, que no ano de 2025 seus filhos terão que ir para outra escola, não comunicam isso a tempo. Isso não dá condições para que a equipe escolar, as famílias, possam se organizar para poder questionar o poder público sobre esse fechamento. Então, a gente tem recebido muita denúncia de que, no dia anterior, que vai haver escolha das salas para 2025, o professor, a escola, a equipe de profissionais é avisada sobre esse fechamento. Então, assim, isso é muito ruim. Isso não é democrático. Se fosse, de fato, uma reorganização, isso era feito com uma ampla discussão, com a equipe escolar, com as famílias, com todo mundo. Mas não é isso que está acontecendo. É de última hora que os profissionais
ficam sabendo dessa ação da Prefeitura de fechar salas. E aí, senhor presidente, para finalizar, nosso mandato fez um formulário, estamos divulgando esse formulário para que a gente possa colher os dados dessas salas que serão fechadas, e até o momento nós já temos a informação que 60 escolas terão salas fechadas para 2025. Isso é um absurdo. Obrigada, senhor presidente. Pergunta ao segundo secretário, qual o próximo vereador inscrito? Senhor presidente, é o vereador Gustavo Peta. Vereador Gustavo Peta tem a tribuna por 5 minutos. Presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, eu venho à tribuna para falar de 2 assuntos. Primeiro, reforçar o que já foi dito pelo vereador Paulo Búfalo, vereadora Guida Calisto, saudar a realização do Enem, importante prova que ocorre no nosso país, que já há algum tempo ganhou uma importância ainda maior por ser uma porta de acesso às universidades públicas, a bolsas nas universidades privadas, tanto através do SISU como através do ProUni. E nós tivemos um crescimento grande na participação de estudantes no Brasil, mais de 10%. 94% participaram esse ano dos estudantes concluintes. É um aumento significativo. Em 2023 foi 58%. Nós sabemos que durante o governo Bolsonaro essa prova, esse programa foi sucateado, foi esvaziado, e é muito importante que, após a retomada de um governo democrático, popular, a gente possa fortalecer de novo o Enem, um tema super relevante, como a vereadora Guida aqui já trouxe bastante, né, a valorização da herança africana no nosso país, os desafios dessa valorização, e, além disso, a retomada, o fortalecimento desse programa de acesso e de democratização ao ensino superior. Mas é importante deixar aqui um registro. Infelizmente, a cidade de Campinas não aderiu ao passe livre no Enem. Muitas cidades brasileiras resolveram dar passe livre, principalmente porque um dos índices que chegaram à conclusão sobre evasão foi a falta de apoio, de dificuldades financeiras de chegar até o local da prova, dada a realidade de vulnerabilidade de milhares, de milhões de jovens no nosso país. Nós tivemos passe livre em Fortaleza, em São Paulo, em diversas cidades aqui do interior de São Paulo, e em Campinas, mais uma vez, o prefeito virou as costas para os estudantes que precisam fazer um Enem, tanto hoje como no domingo que vem, né? Até é possível, vamos dizer assim, consertar um pouco esse erro e promover o passe livre para a próxima prova, né? O prejuízo já está aí, mas pelo menos a gente teria uma reação por parte do prefeito em relação ao segundo dia de prova. Então, fica aqui o nosso apelo, vários vereadores, eu também como vereador, fizemos indicações, teve discussão sobre um projeto de lei também sobre o tema na casa, e, infelizmente, o prefeito fica com os ouvidos tapados a essa reivindicação justa e legítima que seria o passe livre no Enem. E o segundo ponto, também diz respeito à educação, é falar sobre que, infelizmente, o que ocorreu hoje na cidade de São Paulo, uma nova etapa do leilão que está sendo feito de privatização das escolas públicas estaduais. Um verdadeiro crime contra a educação pública. Você destinar milhões, em alguns anos, bilhões de reais para grupos privados que querem se apropriar dos recursos para a educação em busca de lucro. Para vocês terem uma ideia, esse segundo leilão, o primeiro leilão escolheu uma empresa especializada em cemitérios, em gestão de cemitérios, que está sendo investigada pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo por desvio de finalidade de recursos. Agora, a empresa que venceu hoje o segundo leilão é uma empresa especializada em rodovias, mais uma empresa que não tem vocação nenhuma para a educação. O magistrado que deu a liminar para a POESP, que depois, infelizmente, foi cassado por um desembargador, disse claramente na sua sentença: é impossível separar a estrutura física
do projeto pedagógico. Uma coisa está vinculada à outra. A gestão democrática das escolas estão ameaçadas. O caráter público da escola está ameaçado. E diversos outros problemas decorrentes dessa lógica perversa de privatizar. Aliás, o governador de São Paulo, além de ser um corretor de imóveis, porque ele é mais corretor de imóveis do que governador, está vendendo parte da Fazenda Santa Elisa, quer vender de qualquer forma o estádio da Mogiana, está vendendo áreas em todo o estado de São Paulo para responder à especulação imobiliária, agora quer vender também a educação pública do nosso estado. Nós precisamos barrar isso. E aqui fica o meu repúdio total a esse novo leilão que foi feito e minha solidariedade aos estudantes que se manifestaram de forma pacífica e que foram agredidos em São Paulo pela polícia militar, de uma forma autoritária e grosseira que relembra os tempos da ditadura militar no nosso país. Gostaria aqui de cumprimentar, anunciar aqui também a presença. Gilberto Mineiro, seja bem-vindo, primeiro suplente do Podemos nessa casa, Casa do Povo. Pergunto ao segundo secretário, qual o próximo vereador inscrito? Senhor presidente, o próximo vereador é a vereadora Mariana Conte. Vereadora Mariana Conte, tem a tribuna por 5 minutos. Boa noite, vereadoras e vereadores. Quero cumprimentar também o público aqui presente, o público que nos assiste pela TV Câmara e pelas redes sociais, assim como todas as trabalhadoras e trabalhadores que possibilitam que essa sessão se realize. Quero fazer as palavras do vereador Gustavo Peta, que protestou contra essa violência absurda do governo do Estado, contra estudantes que estão exercendo aí o direito em defesa da educação pública. Então, é um absurdo que o governador entregue as nossas escolas na mão de empresas que fazem gestão, inclusive gestões que estão respondendo a processos por corrupção, enfim, e que que haja da violência contra os estudantes que estão exercendo o seu direito de protesto. Também quero comentar aqui e protestar contra a rejeição que a Câmara Federal fez em relação a uma emenda que o PSOL, a bancada do PSOL, apresentou durante a tramitação da reforma tributária, que foi uma emenda que coloca, com anos de atraso, faz uma justiça. Na verdade, a Constituição Federal de 88 determinou que a gente tivesse a taxação das grandes fortunas no Brasil. E, 36 anos depois, essa taxação não foi conduzida, não foi regulamentada, e o pessoal apresentou uma emenda durante a reforma tributária para taxar as grandes fortunas. Vejam, o que a proposta do PSOL era que fortunas de 10 milhões a 40 milhões tivessem uma alíquota de 0,5%. De 40 milhões a 80 milhões, de 1%. E de mais de 80 milhões, 1,5%. Na verdade, é uma alíquota baixa, perto do montante de riqueza que nós estamos falando. No mundo em que a desigualdade social se coloca cada vez mais gritante, com amplas repercussões na sociedade, com aumento da pobreza, piora das condições de trabalho e vida, com aumento da violência social, seria fundamental que o Brasil corrigisse essa injustiça histórica. Porque, na verdade, o sistema tributário brasileiro é extremamente injusto, ele é regressivo. Quem tem mais, paga menos, e quem não tem, paga mais. O fato do imposto ser sobre a circulação de mercadorias faz com que aquele que é milionário, que tem mais de 80 milhões, pague a mesma coisa do que a família que vive com salário mínimo, em cima das mercadorias que consome. Nós precisamos mudar a estrutura tributária brasileira. É fundamental que a gente tenha uma progressividade. Quem tem mais, paga mais. Até porque a gente sabe que o poder econômico no Brasil, sim, influencia muito sobre as diretrizes políticas. A gente sabe que todas as políticas têm sido feitas, na política econômica tem sido dirigida para manter o sistema financeiro da dívida, que suga recursos do povo para o mercado financeiro. Então, quero lamentar aqui que o Congresso Nacional, com o voto principalmente da direita,
tenha rejeitado essa emenda e quero saudar os nossos bravos deputados, a bancada do PSOL, por colocar esse tema na pauta, porque eu entendo que esse é um tema que tem que ser discutido em todo o Brasil e também aqui na cidade de Campinas. É necessário taxar as grandes fortunas, é necessário mudar o padrão da tributação brasileira para que quem tem mais, quem acumula mais, quem se favorece da política econômica, sim, esteja pagando mais imposto e retribua para a sociedade. É importante dizer que a riqueza social ela é fruto do trabalho coletivo. Quem trabalha contribui para a formação da riqueza social no Brasil. E poucos dos trabalhadores que contribuem para essa riqueza estão sendo beneficiados. Quero também aqui deixar registrado e convidar todo mundo a assinar o manifesto contra o pacote antipovo. Infelizmente, o ministro Haddad anunciou um conjunto de cortes no BPC, na saúde, na educação, que está vinculado ao teto de gastos. O teto de gastos que criou artificialmente uma rigidez que não permite que você tenha ampliação dos direitos sociais, isso exclusivamente para manter a ciranda financeira, para manter a ciranda da dívida. E, olha, eu vejo muita gente que faz críticas à direita, faz críticas ao governo, mas a direita está junto com o governo nessa política. É necessário mudar os rumos, é necessário dizer não ao teto de gastos, não ao ajuste fiscal e não a essa medida que vai impactar, sobretudo na vida dos mais pobres, sobretudo na vida das mulheres, que são as principais beneficiárias do BPC, que é um sistema que faz parte do sistema de Seguridade Social. Então, quero deixar aqui registrado e convidar todo mundo que acesse as nossas redes e assine, junto com mais de milhares de pessoas, o nosso manifesto contra a política antipovo do ministro Haddad. Pergunta ao segundo secretário. Qual o próximo vereador inscrito? Senhor presidente, a vereadora Paola Miguel. Vereadora Paola Miguel tem a tribuna por 5 minutos. Muitíssimo obrigada, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, público que nos acompanha presencialmente, virtualmente. Quero começar dizendo que nós iniciamos o mês de novembro, um mês que nós celebramos o mês da consciência negra, um mês para refletir e celebrar a cultura e o povo negro da cidade de Campinas, mas também de todo o país. E quero aqui relembrar, assim como os vereadores que me antecederam, sobre a redação do Enem, que foi aplicada no dia de ontem em todo o Brasil e convidou milhares de estudantes a refletir sobre os desafios da valorização da herança africana no nosso país. E o que é essa herança africana? A herança cultural que reflete tantos costumes e manifestações artísticas brasileiras, como a capoeira, o samba, o rap, o funk, a herança política, como de importantes insurgências negras contra o sistema escravagista que dominou o Brasil por quase 400 anos, e também na luta antirracista, que até hoje é a tônica da participação negra na política. Saúdo o Ministério da Educação e o INEP por promover essa reflexão no dia de ontem, no mês da consciência negra. Saúdo também pelo aumento expressivo da participação dos estudantes brasileiros nessa prova, após vários anos de queda. E esse aumento está diretamente relacionado às políticas públicas do governo Lula, como, por exemplo, o programa Pé de Meia, que paga uma bolsa aos estudantes mais pobres, estudantes de baixa renda, para que eles não desistam do processo do ensino médio. Dos concluintes do ensino, dos concluintes do ensino médio da rede pública de ensino, 94% se inscreveram. Se a gente for fazer a avaliação, comparado com 2023, teve um aumento de 36% da participação e, além disso, das 27 unidades da nossa federação, 14 delas tiveram 100% dos seus concluintes inscritos no Enem.
né? Além disso, senhor presidente, gostaria de falar do que acontece aqui no estado de São Paulo. Na contramão do que fez o governo Lula, quero deixar aqui registrado a nossa denúncia, o nosso repúdio com que o governador Tarcísio de Freitas está querendo fazer com a promoção da destruição do ensino médio aqui no estado de São Paulo, com essa privatização que aconteceu no dia de hoje. O leilão, ele vendeu 16 escolas estaduais a preço de 3,5 bilhões de reais. Dinheiro dos impostos dos brasileiros, brasileiras, dos nossos impostos aqui do estado de São Paulo, que estão indo diretamente para a mão dos empresários da educação. Esse dinheiro não é investido... Por que esse dinheiro não é investido diretamente nas escolas para melhorar a qualidade, na valorização dos profissionais, dos servidores, né? Por que isso passa pela mão da ganância do mercado da educação? Esse é um dos maiores absurdos que a direita já promoveu aqui no estado de São Paulo, indo na contramão de estudantes e professores e também do povo que quer saber o que está acontecendo ali e, principalmente, se a educação que está sendo prometida vai atender ou é só para que essa mamata dos empresários continue com esse processo de privatização. Senhor presidente, quero falar também que nós fizemos uma indicação à prefeitura para que seja instalado, ali no córrego do Pissarrão, barreiras de contenção na área, principalmente onde Sara Gabriele perdeu a vida na semana passada. Ali, várias pessoas já foram tragadas por aquele rio. E uma medida emergencial seria, né, a gente instalar essas barreiras de contenção. Mas nosso mandato exige que a gente tenha mudanças estruturais no combate à enchente e, principalmente, que a gente pense em obras aqui na cidade de Campinas para conter e prevenir os alagamentos. Quem mora hoje ao lado de córrego não aguenta mais ver a sua casa alagada, ver os seus carros sendo levados, as vidas sendo colocadas em risco por uma incapacidade do governo, dessa prefeitura, que não consegue olhar para a população mais pobre. A população que mora à beira dos córregos, senhor prefeito, tem medo e a gente exige que tenham transformações. É isso, senhor presidente. Muitíssimo obrigada. Pergunta ao segundo secretário, qual o próximo vereador inscrito? Senhor presidente, o vereador Major Jaime. Vereador Major Jaime tem a tribuna por 5 minutos. Presidente, boa noite, vereadores, vereadoras, público de casa, todos aqui que nos assistem, todos que estão aqui presentes também aqui no nosso plenário. Presidente, vou falar de um assunto aqui que a gente conhece um pouco, a gente tem alguma experiência, então, quando a gente vê algumas coisas que acontecem no país, chamam a atenção e destacam, e a gente tem que falar, porque é impossível que as pessoas fiquem conformadas com o que foi colocado a respeito de uma PEC da segurança pública. Primeiramente, uma PEC da segurança pública é importante, super importante. Mas, para ter essa PEC, na verdade, entre a teoria e a prática, entre o conhecimento efetivo daquilo que está sendo colocado, é impressionante como a gente vê as pessoas que estavam lá colocando isso. Infelizmente, a pessoa que está liderando, infelizmente, o nosso país, acusado, julgado, condenado, preso, cumpriu pena, está lá falando sobre segurança pública da sua vida, cidadão. O que você deve ou não fazer na sua vida. Ao mesmo tempo, temos um ministro da Segurança Pública e Justiça que não entende de segurança. De justiça também tenho minhas dúvidas. Foi o mesmo que liberou a Dilma, né, lá, alguns anos atrás, né, deixou ela ter a elegibilidade. Ao mesmo tempo, também é uma pessoa que apoiou muito a audiência de custódia, que hoje é um prejuízo para a nossa sociedade. O STF, ao mesmo tempo, né, no tempo dele lá, não podia, até hoje não pode, viu, Edivaldo? Não pode subir, a polícia militar não pode subir, as polícias civil não podem subir nos morros do Rio de Janeiro. Lá está virando, na verdade, um bunker de traficante, de gente do PCC, Comando Vermelho e outros mais.
E quando a gente vê tudo isso acontecendo, eu falo que é importante que tenha legitimidade as pessoas que estão fazendo isso, autoridade, moral, que tenham realmente vergonha e condições de falar sobre o assunto de segurança pública. Se for só para manter uma política ideológica, uma política, né, e principalmente, infelizmente, uma polícia doutrinada e também ideológica, como é o caso de Cuba ou da Venezuela, eu acho que não é esse o caminho. E a gente fica realmente indignado, porque o mesmo grupo que está propondo isso, que é o grupo do PT, da esquerda, é o povo que faz e pede a liberação das drogas, é a favor da saidinha, é o povo que passa a mão na cabeça de bandido, que usa a desculpa dos direitos humanos para defender bandido, normatiza o crime, vitimiza o bandido, culpa a vítima, passa a mão na cabeça de morador de rua que comete crime. Aquele que tem que ter assistência, a gente dá assistência. Mas quem comete crime tem que ser usado de forma... a lei tem que ser usada da forma correta. Tem gente que também pelo PCC... Eu não vou falar sobre isso, não vou tocar nesse assunto, mas vocês viram quem o PCC mandou votar. Então já vai uma dica para vocês aí, quem está propondo esses assuntos. Ao mesmo tempo, quer resolver? O presidente da República quer resolver? Tem muitos projetos, mas muitos projetos no Congresso Nacional que falam sobre a mudança da legislação penal, falam sobre outras circunstâncias que podem melhorar, que podem atuar na lavagem de dinheiro, que podem passar para o Ministério Público através do GAECO, da Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, do Exército, das fronteiras. Quer fazer realmente algo efetivo? Então seja realmente efetivo. Não coloque uma cortina de fumaça para dizer que está fazendo alguma coisa de um assunto que vocês não conhecem. O governo federal, hoje, atual, não conhece segurança pública e, por isso, não tem legitimidade para falar. Se fosse usar esse mimimi da esquerda, lugar de fala, essa palhaçada, esse negócio de lugar de fala, se for assim, com certeza o governo federal não tem nenhum lugar de fala na segurança pública. Quer fazer alguma coisa? Então ajuda, passa recurso para as polícias, faz, na verdade, um apoio material para essas polícias, passa o dinheiro que vocês usam em outras coisas, usa na segurança pública. Se vocês não sabem como fazer, não têm competência, peçam ajuda de quem sabe e quem tem essa competência e capacidade. Coordenação de ações, vocês não fazem nenhuma. E, ao mesmo tempo, não é possível que a gente tenha uma situação como essa de pessoas que são condescendentes com o crime, são coniventes e complacentes com o crime. Para fazer o que tem que ser feito no Brasil, presidente e todos os vereadores, tem que ter coragem, tem que ter moral, tem que ter legitimidade, tem que ter honestidade, tem que ter responsabilidade, capacidade, competência, virtude e, mais uma vez, tem que ter coragem. E eu não vejo nenhuma dessas qualidades no governo federal atual. Então, por isso, eu peço a você, cidadão de bem, você que tem a sua casa, que vive a sua vida, e que quer algo melhor na segurança pública, não leve em consideração o que foi levado para você como boas notícias na semana passada. Segurança pública tem que ser tratada de forma muito séria. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Pergunto ao vereador Edivaldo Cabelo, qual o próximo vereador inscrito? Sim, senhor presidente, esse vereador que vos fala, Edivaldo Cabelo. Vereador Edivaldo Cabelo tem a tribuna por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, vereadoras, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara e público aqui presente. Senhor presidente, hoje eu quero fazer um agradecimento especial, não posso me furtar desse agradecimento, e também a sensibilidade da nossa secretária de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia e Inovação, a Adriana Flossi, pelo evento Trend Build, organizado pela Intercoif Brasil, que foi inserido na Semana de Negócios e Empreendedorismo, que é o que nós estimulamos. Foi um evento organizado juntamente com essa secretaria e também com a ASIC, que é a Associação Comercial, porque é um evento... uma das qualidades do nosso mandato é justamente o incentivo ao micro e pequeno empreendedor. E nós tivemos a felicidade de estar lá com ela, onde nós sentamos por várias vezes e conseguimos inserir
trazer para Campinas esse evento, que foi o Trend Build, que é o Intercorf Brasil, que é um evento de creditação internacional, voltado aos empreendedores do segmento da área da beleza e também os donos dos maiores salões de beleza de Campinas. E lá, Campinas pôde ver a pujança que é o segmento da área da beleza. Nós tivemos lá o local lotado com mais de 400 profissionais da área da beleza e empresários. Foi um evento que impactou todo o segmento da área da beleza. Senhor presidente, eu também gostaria de falar um pouco sobre a questão da saúde agora. Em especial sobre um centro de saúde do Boa Esperança. No início da Covid, em 2020, houve uma reformulação da área da saúde e muitos postos de saúde foram fechados para uma reestruturação. E havia um centro de saúde lá no Jardim Boa Esperança, onde a estrutura lá estava muito precária. Foi fechado temporariamente, mas esse temporariamente virou permanente. Contudo, uma nova unidade, foi feito todo um estudo para a criação de uma nova unidade e foi contemplada, com incentivo do nosso mandato, foi contemplado a construção de uma nova unidade de saúde ali na Avenida José Bonifácio, numa área de mais de 5.500 metros, aonde vai ser feita uma unidade com mais de 1.500 metros, a unidade modelo escola, em parceria com a Unicamp. O projeto já está pronto e agora, no início do ano, mais tardar no primeiro semestre, vai ser retirado do papel esse projeto. Mas também gostaria de falar que nós temos ainda um centro de saúde do 31 de março, o qual tive a oportunidade de auxiliar também sobre questões de regularização da matrícula do terreno, porque havia o terreno, contudo, não havia matrícula do terreno. E não se faz nada se não tiver uma matrícula regularizada. Tem a contrapartida? Sim, tem a contrapartida. Contudo, se o local não estiver regularizado, não é feito. Então, nosso gabinete foi procurado pela Secretaria da Saúde e nós tivemos a felicidade de estar mediando e conseguindo essa matrícula para que, agora, em novembro, vai ser construída a unidade de saúde ali da Vila 31 de Março, uma unidade também que vai ter mais de 1.500 metros, totalmente climatizado. E também nós enviamos emendas lá para contemplar a aquisição de alguns equipamentos lá, como que, por exemplo, aquecedor elétrico, cadeiras de roda, suporte para soro, dentre outros equipamentos, que vão ser transferidos para a unidade nova quando ela ficar pronta. Então, vai dar início agora para o término, já tem o término também, já foi colocado a placa lá, é uma contrapartida no valor de 5 milhões de reais, aonde a unidade do Centro de Saúde vai poder atender com mais qualidade e oferecer condição de trabalho para os médicos também lá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Edivaldo Cabello. Parabéns pela iniciativa. Pergunto ao mesmo vereador Edivaldo Cabello se há mais vereadores inscritos. Não há mais vereador, senhor presidente. Não havendo mais inscrito, declaro suspensa por 15 minutos essa reunião. Tudo bem. Intervalo regimental, reunião ordinária de número 66. Agora a entrevista com os vereadores. Ao meu lado, o presidente da casa, vereador Luiz Rossini, que vai falar dessa parceria, do Centro Luiz Braille com a Câmara Municipal de Campinas, trazendo mais inclusão. Presidente, boa noite, seja bem-vindo.
Obrigado, boa noite. Aliás, é uma ação inédita da Câmara, numa parceria com o Centro Cultural Luiz Braille, que nós vamos disponibilizar em todas as reuniões a pauta em código Braille, ou seja, o centro vai produzir um impresso, né, em Braille, para que ficar à disposição da população cega que eventualmente queira acompanhar a sessão presencialmente na Câmara. Tanto a pauta como a gente vai às principais notícias da Câmara, a gente vai encaminhar para o centro e ele vai também fazer o impresso em Braille. Em Braille e em letras caixa altas, né, que possa ser acessível tanto ao cego quanto àquele que tenha um grau de deficiência maior. Consiga ler um pouco, mas com letras maiores consegue ver. É uma ação importante, porque a gente quer que a Câmara cada vez mais seja acessível a todos os cidadãos, independente da sua condição. Nós já temos todas as nossas reuniões e sessões com intérprete de Libras, né, para os surdos, e agora com o Câmara Braille disponibilizando a pauta, isso vai permitir também que os cidadãos cegos possam saber o que está acontecendo na Câmara, exercer a sua cidadania. E o Instituto ele tem também um aplicativo que chama Talkback, que permite, a partir da leitura, né, do texto, traduzido em áudio e o cego também pode ouvir aquilo que está na pauta das reuniões da Câmara. Eu acho que é uma ação importantíssima, uma iniciativa que partiu do próprio Centro Cultural Luiz Braille. Eu já quero cumprimentar o Benê, Fernando Canto, o presidente e diretor daquela entidade, esteve aqui hoje conosco com a sua equipe, com alguns membros que participam do Instituto, o Francisco, o Chico, a dona Ana, né? Assim, valorizando a iniciativa, né? Eles se sentem respeitados como cidadãos e isso para a Câmara é fundamental. Muito bem. Nós temos também, presidente, aqui em primeira discussão e votação, o projeto de lei 124 de 2024, né, de autoria do vereador Luiz Rossini, que estabelece o procedimento de notificação compulsória dos casos de intoxicação por metanol atendidos em estabelecimentos de saúde públicas e privados no município de Campinas. O que motivou, presidente, esse projeto? Olha, essa iniciativa surgiu a partir de uma discussão feita no plenário, num debate, quando o RECAP, o Sindicato dos Postos de Gasolina, lançou uma campanha para combate à fraude de combustível adulterado, né? Fique longe dessa bomba, é o título, mostrando os malefícios que o consumidor, ao abastecer o seu carro com combustível que não tenha certificação de origem, né, pode trazer, tanto para o veículo, porque o combustível adulterado ele pode ser adulterado de várias formas, colocando maior teor de água, e isso pode danificar o veículo, faz mal ao meio ambiente, mas a pior de todas é uma forma de adulteração que tem crescido, não só em Campinas, na região, que é a adulteração por metanol. O metanol é um produto tóxico, cancerígeno, que não deve ser utilizado para essa finalidade, mas por ser mais barato, alguns donos de postos de gasolina colocam esse combustível, junto com álcool, principalmente, né? E para tornar mais barato, né? Então, às vezes, você é atraído pelo valor do que está no posto, mas você está sendo enganado. Mas o pior desse metanol é que ele tem causado dano tanto à saúde do frentista, de quem trabalha nos postos de gasolina, e já houve assim mortes na cidade de Campinas, nos últimos tempos, 22 mortes de moradores de rua, por intoxicação por metanol, infelizmente, né? E isso foi trazido aqui pelo CEATOX, que é o Centro de Investigação de Toxicologia da Unicamp, e o próprio CEATOX falou que seria importante que se todos os casos de intoxicação fossem encaminhados para o CEATOX, eles poderiam, em rápido tempo, identificar a causa, a fonte da intoxicação, constatado que é metanol, inclusive adotar as providências para tentar evitar uma consequência mais trágica para quem ingeriu. Infelizmente é uma realidade triste, mas acontece. Esse projeto de lei surgido nesse debate, nesse dia, ele obriga que os estabelecimentos de saúde da rede pública e privada, ao constatarem um caso de intoxicação por metanol, que imediatamente façam a notificação à Secretaria Municipal de Saúde e também à Delegacia de Polícia,
para que as medidas legais sejam tomadas do ponto de vista de investigação, porque isso é crime, e do ponto de vista da saúde, para tentar socorrer aquele que foi vítima da intoxicação. Muito bem, presidente. Obrigada pela sua participação. Ótimo intervalo regimental. E depois tem aí votação de projetos que estão na pauta. Boa votação. Eu que agradeço. Boa noite a todos. E você que está acompanhando, né, a programação aqui da TV Câmara Campinas, nós estamos ao vivo, direto do plenário, José Maria Matosinho. E ao meu lado já está o vereador. Pode chegar para cá, vereador. Vereador Edivaldo Cabelo vai falar com a gente também. Boa noite, seja bem-vindo. Nós vamos falar que tem um requerimento solicitando informações sobre a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raul Pila. Essas informações, o senhor foi lá ver, o senhor recebeu, né, o cidadão campineiro que veio reclamar. Conta para a gente a motivação desse requerimento. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham agora pela TV Câmara. Então, esse requerimento que eu fiz se deu conta porque já havia um programa, havia no calendário já a reforma de algumas escolas municipais, onde foi feita uma reforma de uma MEI ali no Jardim Líria, na comunidade ali do Jardim Líria, do lado do Colégio Belóquio, e onde moradores me procuraram questionando a possibilidade da reforma do Colégio Raul Pila, porque esse colégio, eu estou lá na região já há 52 anos. Então, todos os meus irmãos estudaram no Raul Pila. Então, um colégio assim, muito antigo, bem antigo mesmo. E, dado essas informações, eu estive lá na Secretaria de Educação, juntamente com o Luiz, que é o secretário adjunto, onde foi me informado que já ela foi contemplado, o Raul Pila, o Colégio Raul Pila, estava no programa, dentre eles, para a reforma. Tanto toda a parte elétrica, o telhado, também a parte administrativa, toda a questão do paisagismo, o entorno. E acontece que a data que me foi dada era que ia ser feita em julho. Nós já estamos em novembro. Então, eu passo lá direto, estou vendo lá e a população me cobrando, porque eu anunciei em cima do calendário. Então, eu fiz esse requerimento de informação para saber realmente quando é que vai ser feito. Por que ia ser feito em julho? Porque é recesso do colégio, da escola. Então, para poder trabalhar tranquilo. Não foi feito. Agora eu passei lá, trocaram algumas gramas, mas em reforma, por enquanto, até nada. E por isso estou esperando agora o requerimento de informação. Muito bem. Após o requerimento com as informações, o senhor vai fazer a verificação novamente no local? Sim, até porque eu estou lá na região, estou a 2 quadras lá do colégio, então vou estar frequentemente lá olhando e acompanhando os andamentos das obras lá também, para que corra o cronograma certinho. Maravilha. Muito obrigada pela sua participação. Vereador, uma ótima noite de trabalho para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade de explicar para os munícipes que estão acompanhando, realmente esse veículo de comunicação oferece a eles isso aí, porque às vezes nós não conseguimos dar informação para todos, mas através da TV Câmara chega até eles. Obrigado a você. Imagina, vereador, boa noite. E você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas, você já sabe que nós temos uma programação muito variada e você pode acompanhar de domingo a domingo a programação TV Câmara Campinas. Agora, falando da reunião ordinária de número 66, você sabe que os projetos que devem ser analisados e votados na noite de hoje, você pode acessar o site da Câmara Municipal de Campinas e pode ficar por dentro de todos os projetos que estão em trâmite aqui no Legislativo Campineiro. Eu vou colocar o óculos aqui para ficar mais fácil e vou repassar para você as informações da pauta dos trabalhos da noite de hoje. Daqui a pouquinho, depois do intervalo regimental, os vereadores já voltam e aí eles vão fazer a análise e, na sequência, a votação dos projetos. Na noite de hoje, gente, serão analisados e votados, deixa eu me ver aqui,
São 5 projetos, tá? Analisados e votados 5 projetos, daqui a pouquinho. E nós temos aqui, na pauta em regime de urgência, nós temos em primeira discussão o projeto de lei complementar 69 de 2024, de autoria do prefeito municipal. Esse projeto revoga dispositivos da Lei 13.104, de 17 de outubro de 2007, que fala sobre o procedimento e o processo administrativo tributário municipal e outras providências. De acordo com o Executivo, a proposição tem como objetivo, ou seja, o projeto, a matéria, tem como objetivo dar mais segurança jurídica ao contribuinte e também à administração. Essa proposta, ela revoga 2 artigos da Lei de 2007 que apresentam duplicidade em relação a artigos da lei posterior, mais atualizada, que é a de 2024. Esse é um dos projetos que entrarão em discussão e estão na pauta da noite de hoje. Daqui a pouquinho também você acompanha a discussão e votação do projeto de decreto legislativo. O número dele você pode acessar no site depois. É o 119 de 2024. É de autoria do senhor Edivaldo Cabelo, vereador Edivaldo Cabelo, e concede medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior ao José Lafani Júnior. O José, ele nasceu em São Paulo, ele veio para Campinas com toda a família em 1980, quando ele tinha 12 anos. Ele se formou em Direito na Unip e aos 21 anos ingressou aí na carreira de investigador da Polícia Civil. Atualmente, ele é investigador-chefe do 10º Distrito Policial de Campinas. Esses projetos que eu estou repassando para você, você vai conferir daqui a pouquinho, depois do intervalo regimental, a análise dos projetos, a fala dos vereadores referente ao projeto e, posteriormente, a votação desses projetos também, tá? Olha só, nós temos também mais aqui deixa eu me ver aqui, um requerimento do vereador Edivaldo Cabelo, que concede diploma de honra ao mérito à Rádio Ponte News. A web rádio está completando 1 década de existência. E também nós temos aqui o projeto 241.251, de autoria do senhor Luiz Rossini. Perdão, esse projeto é o 124 de 2024. O processo, sim, é o 241.251, que fala da notificação compulsória dos casos de intoxicação por metanol atendidos em estabelecimentos de saúde públicos e privados aqui no município de Campinas. É referente a essa entrevista que o vereador, presidente da Casa, Luiz Rossini, acabou de falar com a gente, E, para fechar, nós temos o projeto 74 de 2023, de autoria do senhor professor Alberto, que concede título de cidadã campineira a Regina Elizabeth de Araújo Guimarães. Bom, esses projetos você vai conferir, então, a análise e a votação deles daqui a pouquinho, depois do intervalo regimental. Eu agradeço a sua audiência, a sua companhia. Convido você para ficar com a gente. Os vereadores já estão retornando do nosso intervalo, daqui a pouquinho já fazendo a inscrição para, na sequência, iniciar os trabalhos, então, de análise e votação dos projetos. Lembrando que você pode acessar toda essa documentação no site da Câmara Municipal de Campinas. As matérias, tudo o que acontece no Legislativo Campineiro, você fica por dentro, fica sabendo na TV Câmara Campinas e também no site e nas redes sociais do Legislativo Campineiro. Em instantes, de novo, de volta, então, à reunião ordinária de número 66. Os vereadores já estão voltando e você fica com a nossa programação. Nós estamos ao vivo aqui do plenário José Maria Matozinho. Nós acompanhamos, então, tudo que está acontecendo aqui no Legislativo Campineiro. Agora, intervalo, daqui a pouquinho, então, para você acompanhar também ao vivo, reunião ordinária de número 66. Peço aos vereadores que registrem suas presenças para reinício dos trabalhos.
Solicito ao primeiro secretário, o vereador Rodrigo da Farmadic, que informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente Luiz Rossini, até o presente momento temos 21 vereadores que registraram presença. Com 21 vereadores presentes, acordo e declaro aberta a ordem do dia. Item 1, incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 2105/24, devidamente aprovado. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 69/24, processo 242074, de autoria do prefeito municipal, que revoga dispositivos da lei 13.104, de 17 de outubro de 2007, que dispõe sobre o procedimento e o processo administrativo tributário municipal e da outras providências. Convoco a Comissão de Constituição e Legalidade para exarar parecer. Senhor presidente, a comissão solicita até 10 minutos. Reunião suspensa por até 10 minutos. Senhor presidente. Só um minutinho. Tem a palavra pela ordem, vereador. A comissão abre mão do restante do tempo e nomeia a vereadora Guida Calixto para exalar o parecer. Vereadora Guida Calixto, tem a palavra para exalar parecer. Senhor presidente, o PLC 69 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que revoga dispositivo da Lei 13.104, de 17 de outubro de 2007, que dispõe sobre o procedimento e o processo administrativo tributário municipal e da outras providências, teve parecer favorável por unanimidade na Comissão de Constituição e Legalidade.
Com parecer favorável, a matéria em discussão. Pergunto se há vereador inscrito para discutir. Fala com você depois, então. Não há vereador, senhor presidente. Não havendo vereador a discutir, a matéria vai à votação. O quórum é a maioria absoluta. Vereadores favoráveis votarão sim, contrários não. Em votação. Vereador Rodrigo, por favor, informar o resultado da votação. Senhor presidente Luiz Rossini, temos 21 votos favoráveis e nenhum contrário. Com 21 votos favoráveis, a matéria está aprovada. Item 2, incluído na pauta nos termos do artigo 144 do Regimento Interno, mediante requerimento 2089/24. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 119/24, processo 241372, de autoria do senhor Edivaldo Cabelo, que concede medalha exemplo digno general Nelson Santini Júnior a José Lafani Júnior. Convoco a comissão especial de honraria para exarar parecer. Vereadora Guida Calisto. Senhor presidente, a comissão de honraria já discutiu e indica o vereador Major Jaime para exarar o parecer. Vereador Major Jaime tem a palavra para exarar o parecer. Presidente, comissão reunida para exarar parecer a respeito do processo 24.1372, PDL 119 de 2024, de autoria do vereador Edivaldo Cabelo, que concede medalha exemplo digno general Nelson Santini Júnior a José Lafani Júnior. Parecer da comissão, presidente, favorável por unanimidade. Com parecer favorável, a matéria em discussão. Pergunto se há vereador inscrito para discutir. Oi. Não há vereador, senhor presidente. Não havendo vereador a discutir, em votação. O quórum é a maioria simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sim. Item 3, incluído na pauta nos termos do artigo 144 do Regimento Interno, mediante requerimento 2090/24. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 127/24, processo 241428, de autoria do senhor Edivaldo Cabelo, que concede diploma de honra ao mérito à Rádio Ponte News. Convoco a comissão especial de honraria para exarar parecer. Senhor presidente, pela ordem. Tem a palavra pela ordem, vereadora Guida. A comissão de honraria já tem condições de exarar o parecer e indica o vereador Major Jaime. Vereador Major Jaime tem a palavra para exarar parecer. Presidente, comissão reunida para exarar parecer a respeito do processo 241428, PDL 127 de 2024, de autoria do vereador Edivaldo Cabelo, que concede diploma de honra ao mérito à Rádio Ponte News. Comissão reunida, parecer favorável por unanimidade, presidente. Com parecer favorável, a matéria em discussão. Pergunto se há vereador inscrito para discutir. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo vereador a discutir, a matéria vai à votação. O quórum é maioria simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 4. Primeira discussão e votação do projeto de lei 124/24, processo 241251, de autoria do senhor Luiz Rossini, que estabelece o procedimento de notificação compulsória dos casos de intoxicação por metanol atendidos em estabelecimentos de saúde públicos e privados no município de Campinas. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Com parecer favorável, a matéria entre discussão. Pergunto se há vereador inscrito para discutir.
Não há vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo vereador a discutir, a matéria vai à votação. O quórum é maioria simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 5, turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 74/23, processo número 238410, de autoria do professor Alberto, que concede título de cidadã campineira a Regina Elizabeth de Araújo Guimarães. Informo que há sobre a mesa um pedido de vistas, um requerimento de vista assinado pelo vereador Jorge Schneider. Em discussão, o requerimento de vistas, não havendo vereador a discutir. Em votação, o requerimento de vistas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de vistas, portanto, retirado de pauta o item 5. Item 6, matérias adiadas de reunião anterior, não há. Item 7, discussão e votação de moção. Não há. Item 8, discussão e votação de ata, não há. Item 9, matérias lidas no expediente sujeitas à deliberação do plenário. Senhor presidente, temos os requerimentos de número 2176, do vereador Cecílio Santos e outros vereadores, que requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária 68/2023, processo 238146. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2181 do vereador Carmo Luiz, que requer voto de aplauso ao atleta Ranieri Vitória. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2182 do vereador Cecílio Santos e outros vereadores, que requer tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 221/2024, processo 242127. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 2183 do vereador Cecílio Santos e outros vereadores, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 220/2024, processo 242126. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 2187 do vereador Rodrigo da Farmadic, que requer o arquivamento do projeto de lei ordinária número 75/2023, processo 238246. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 2188 do vereador Rodrigo da Farmadic, que requer o arquivamento do projeto de lei complementar 66/2023, processo 239169. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 2194 do vereador Arnaldo Salvetti e outros vereadores, que requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária 214/2024, processo 241959. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2195 do vereador Arnaldo Salvetti e outros vereadores, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 112/2024, processo 241293. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2196 do vereador Major Jaime e outros vereadores, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 231/2024, processo 242220. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 2197, vereador Arnaldo Salvetti, e também de outros vereadores, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 158/2024, processo 241602. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2199 do vereador Major Jaime e outros vereadores, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 232/2024, processo 242221. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2204 do vereador Luiz Rossini, que requer a realização da primeira parte da 69ª reunião ordinária a ser realizada no dia 13 de novembro de 2024. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2205 do vereador Divaldo Cabelo e outros vereadores, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária 229/2024, processo 242096.
Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2.210 do vereador Major Jaime e outros vereadores que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 225/2024, processo 242.147. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2.216, o vereador Major Jaime e outros vereadores que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 238/2024, processo 242.227. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2.217, o vereador Major Jaime e outros vereadores que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 237/2024, processo 242.226. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2.218, vereador Major Jaime e outros vereadores, requerendo a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 236/2024, processo 242.225. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2.219 do vereador Major Jaime e outros vereadores que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 235/2024, processo 242.224. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2.220 do vereador Major Jaime e outros vereadores que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 233/2024, processo 242.222. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2.225 do vereador Luiz Cirilo, que requer a realização da primeira parte da 67ª reunião ordinária, a ser realizada no dia 6 de novembro de 2024. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2.226 da vereadora Guida Calisto, que requer a manifestação de pesar pelo falecimento de Anunciação Marquesa dos Santos Almeida. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 2.177, 2024, do vereador Paulo Haddad, na condição de líder de governo, que requer a tramitação do projeto de lei 228/2024 em regime de urgência. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2.178, 2024, do vereador Paulo Haddad, também como líder de governo, que requer a tramitação do projeto de lei complementar 25/2024 em regime de urgência. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2.179, 2024, do vereador Paulo Haddad, também como líder de governo, requerendo a tramitação do projeto de lei complementar 72/2024 em regime de urgência. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Por último, senhor presidente, o requerimento 2.227, 2024, também do vereador Paulo Haddad, como líder de governo, requerendo a tramitação do projeto de lei número 168/2024 em regime de urgência. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Pergunto ao segundo secretário ad hoc, vereador Edivaldo Cabelo, se há vereador inscrito no grande expediente. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo vereador inscrito, ficam os vereadores convocados para a 67ª reunião ordinária a ser realizada no dia 6 de novembro de 2024, às 18 horas, no plenário desse legislativo. O presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas convoca, nos termos do inciso 4 do artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas, a 33ª audiência pública, a realizar-se no dia 8 de novembro de 2024, sexta-feira, às 18 horas, no plenário José Maria Motozinho desse Poder Legislativo, localizado na Avenida da Saudade, 1004, Ponte Preta, para debater a seguinte proposição. Projeto de Lei Ordinária 227/2024, processo 242071, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o orçamento-programa do município de Campinas para o exercício de 2025. O presidente da Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal de Campinas convoca a 35ª audiência pública a ser realizada no dia 5 de novembro de 2024, às 10 horas, no plenário desse legislativo, para debater as seguintes proposições. Projeto de Lei Complementar 54/2024, processo 241698, de autoria do prefeito municipal,
que desafeta bens públicos municipais e autoriza o Poder Executivo a alienar exclusivamente os proprietários lindeiros áreas de vielas de passagem de pedestre de propriedade da municipalidade do loteamento Jardim São Fernando. E também projeto de lei complementar 65/2024, processo 242005, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei 13.213, de 21 de dezembro de 2007, em decorrência da unificação das áreas das matrículas 261 e 679, com área de 113 metros quadrados e 261.680, com área de 537,32 metros quadrados, que passaram a formar uma só área de 650,32 metros quadrados, conforme descrito e caracterizado na matrícula número 261682, todos do 3º Registro de Imóveis de Campinas. Agradecendo a presença e a participação de todos, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Uma boa noite a todos. Você acompanhou, então, a reunião ordinária de número 66. Nós agradecemos a sua audiência, a sua companhia e desejamos uma ótima noite e uma excelente semana. TV Câmara, Campinas.